Bom, Euclides, obrigado aí a todos vocês pelo convite. É um prazer estar com vocês. Tá? A gente vai falar aí quase uma hora, tem muita coisa para falar. Não vou abordar tudo em profundidade, mas eu quero colocar para vocês várias situações, várias coisas que estão, vários protocolos mais modernos, vários fatos em evidência em relação ao afogamento, para que isso seja também um pouco provocativo, né? De vocês poderem se interessar, estudar, saber que existe, né? E como está a nossa situação Brasil em relação ao mundo, etc. Tá? Eu trabalhei minha vida inteira na praia. Eu via os afogamentos acontecerem na praia e depois eu levava de ambulância até o hospital, via na emergência, via no CTI. Então, eu acompanhava, eu tive a oportunidade durante 25 anos de acompanhar o afogado desde o atendimento no local até a alta do CTI ou o óbito, né? Então, eu tive essa oportunidade de ver todo o processo de afogamento. E a isso eu devo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e ao Hospital Miguel Couto, foi onde eu aprendi muito, nos dois locais. Tá? A ILS é a International Life Saving Federation, que é a Organização Mundial de Salvamento. A Sobrasa é filiada à ILS desde 1995, desde a sua fundação. Tá? De mais ou menos uns 10 anos para cá, nós fundamos a HYDRA, que é a International Drowning Researchers Alliance, que é para pesquisa sobre assuntos de afogamento. Eu agora sou secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, um fundador, tenente-coronel médico da Defesa Civil e fundador da HYDRA e membro de 2 comissões da ILS. A Sobrasa está fazendo 27 anos esse ano, né? Então, são muitos anos trabalhando com o mesmo tema. E de 2 anos para cá, com as novas parcerias da DHL, Precisa de Mônaco e SOS Sul, o impacto que a gente tem nas nossas ações deu um pulo, extrapolou 20, 30 vezes a penetração na sociedade. Tá? Nós estamos em todas as redes sociais. Ao longo do bate-papo, eu vou falando algumas coisas que vocês podem buscar em alguns lugares. E os nossos parceiros também, Guartex, Santec, Mormai, Fruto Espuma, Capaloa, os 2 selos de qualidade em instrução, que é a Naue e a Elite. Me diz se tá trocando direitinho. Dá para ver aí? Sim, senhor, está bem tranquilo. Dá para ver o vídeo? Positivo. Então, esse camarada, ele entrou na água para pegar esse tronco. Tá? Se você reparar, ele tinha uma linha aqui guiando ele, que supostamente ia trazer ele de volta. Doggy paddle back. Pegou o tronco, levou para o tronco, mas no determinado momento, percebe que acha o tronco que está atrapalhando ele a nadar. E isso acontece em várias situações, com surfistas que estão aprendendo a pegar onda, com alguém que está com uma boia na praia. A percepção errada de que aquele flutuador é que está atrapalhando a pessoa de se deslocar. E, na realidade, é a pessoa que não consegue se deslocar. E aí ele larga o tronco. Grab the wood, dude! E aí você vê que tem alguém falando para ele, segure a madeira, segure a madeira. Grab the wood! Olha como a madeira está perto dele
e ele não consegue segurar a madeira. I think you better get in there. E aí tem alguém falando assim, alguém tem que entrar lá para salvar. Oh, shit. I think you better get in there, dude. Repara que a água está parada, não tem, se ele soubesse flutuar, ele escapava disso. Oh my God! What the fuck? He gonna die. Yeah, bro. E aí entra um camarada para ajudar ele, tá? Mas você vê que o camarada não está com nenhum flutuador na mão. Water. Oh my God! He's going down. He gonna try to kill. Quem vai ser o flutuador? O socorrista. you. Don't pull him down. Don't pull him down. He gonna kill you. Don't You pull gonna him kill them down. both. Don't pull him down. Just hold on. Don't let him get out there, 'cause that current gonna take his ass. Você vê que tem o pessoal, o comentário ali afora, você vê que tem alguém irritado. Por que o afogado está segurando o socorrista? Porque ele quer respirar. Ele só pensa em respirar. Então, assim, ele não está fazendo porque ele quer matar o socorrista. Pelo contrário, né? Aquilo ali é a tábua de salvação. Se o socorrista, esse de camiseta branca, tivesse trazido um flutuador, uma garrafa PET, uma bola, uma espuma, uma pranchinha, alguma coisa que flutuasse e entregasse para esse camarada que está ali no sufoco, acabava o processo. Ia ficar tudo tranquilo. You gonna die in there. Oh, they both. Come on. Hurry up. Hurry up. Você percebe claramente que esse camarada de branco, ele sabe flutuar. Ele não é nada. Ele sabe pelo menos flutuar. Hurry up. Grab his stick. Come on. Grab his stick. Tem alguém oferecendo uma vara para... Man, I got you. I ain't getting in that fucking water, man. Alguém está falando assim, alguém tem que entrar, o pessoal que está lá fora na água está falando assim, alguém tem que entrar para salvar eles. E aí o cara fala assim, eu não vou entrar de jeito nenhum, porque eu vou morrer também. Both of them motherfuckers gonna drown. I'm not going in. Oh my God. Somebody call somebody. Repara quanto próximo eles estão da murada. Tá? Ou seja, bastava alguém entregar algum material flutuante e acabar. E aí os dois morrem. Isso acontece diariamente, situações dessa. A situação a gente vai ver aqui ao longo do bate-papo, que esse tipo de situação ele resume tudo que acontece com os afogados. O que varia um pouco é o local, a idade, a competência aquática e o risco daquele local. Isso são algumas variáveis que estão em jogo ali naquele processo. Mas é exatamente isso que acontece numa praia, numa cachoeira, numa piscina, num barco, alguém pescando. Então, são várias situações, mas elas são muito semelhantes. Tá? É importante a gente entender que a situação do afogamento ela é uma variável entre o risco ambiental e a competência aquática do indivíduo. Você vê que aquele camarada de branco, se ele não tivesse que fazer o socorro, ele não se afogaria. Mas no momento em que ele se submeteu a socorrer, ele morreu afogado. A mesma coisa acontece com um bebê que sabe flutuar numa piscina, e então ele é deixado na praia, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos que já aprendeu a nadar numa piscina. E aí a mãe chega na praia e deixa a criança sozinha porque ela sabe nadar. Então ela não vai se afogar.
Só que a praia é completamente diferente. Como seria completamente diferente num rio. Então, assim, você tem o risco ambiental, ele pode ser pequeno, mas você tem que ter uma competência aquática acima desse risco. Então, por exemplo, eu sou um ótimo nadador, pego onda todos os dias, mas se eu for colocado em Nazaré com 10 metros, eu morro afogado. Então, mesmo que eu tenha uma competência muito alta, o risco naquele local é mais alto do que a minha competência. E o afogamento é exatamente isso. É o risco entre... É a diferença entre o risco e a competência. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e 2 meses, por exemplo, que é deixado numa banheira com uma lâmina de água, essa criança pode morrer afogado se a mãe for, por exemplo, pegar o sabão ou a toalha e a criança escorrega, a faca fica voltada para a água e ela acaba morrendo afogada. Né? Então, acho que é importante a gente entender isso, porque isso resume toda a aula. Tá? Nosso planeta Terra ele tem 75% de água. Dá para ver a passagem, Euclides, dá para ver a passagem do slide, que às vezes está aparecendo. Está bem visível. Está aparecendo o mapa do Brasil, né? Sim, senhor. Tá. Então, assim, o nosso país é um país com o maior número de resgates e salvamentos em todo o mundo. Tem uma temperatura média muito boa da água, uma costa muito grande e águas internas muito frequentes. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 16 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Afogamento é a primeira causa de morte, de 1 a 4, segunda de 5 a 9, terceira de 10 a 14, quarta de 15 a 24 anos. Então, entre 1 e 24 anos, o afogamento é uma das principais causas de morte. E isso acontece mais no sexo masculino, 7 vezes mais do que a mulher. O homem morre 7 vezes mais do que a mulher, e na faixa de 20 a 24 anos, 15 vezes mais do que a mulher. Tá? E afogamento tem essa característica que a gente viu, né, entre o risco ambiental e a competência aquática. Ele varia muito entre o cenário, então a gente tem um cenário com alto risco e um cenário com baixo. Por exemplo, uma piscina é um cenário com baixíssimo risco. Uma praia é um risco maior. Uma corredeira com nível 5 tem um risco muito maior. O Nazaré é um risco muito maior. E a gente tem que considerar isso quando a gente entende o nosso público. Então, por exemplo, o público que está acostumado a ir na praia, naquela determinado local da praia, e nunca se afogou ali, um outro dia em que o mar está maior, a corrente está puxando mais, existe um risco e ele é maior. As atividades que são realizadas, então, assim, atividades em locais que não tenham onda ou correnteza são muito mais tranquilas do que atividades que são, por exemplo, uma descida em cachoeira ou rafting. Então, a gente tem que entender cenário, atividade e faixa etária. E a faixa etária é muito importante, porque você tem uma criança muito pequena que é indefesa, que depende do responsável para tomar atitudes. E aí você vê claramente que até 2 anos a maior causa de morte, o local de maior causa de morte são as residências, dentro de casa. Até 5 anos, piscina e outros ambientes, de 5 a 12 as piscinas, e maior do que 12 anos são as águas abertas. E aí a gente inclui praia e a gente inclui rios, lagos e cachoeiras. Você percebe claramente também que a gente acha sempre o maior risco de afogamento é em praia. Não. Você vê aqui por esse mapa, você vê que o maior risco de afogamento é a região norte. São os rios, lagos e represas. Você vê por esse mapa aqui também, da onde acontecem os afogamentos,
E você vê que 75% das mortes por afogamento ocorrem em rios, lagos e represas, água doce, locais onde não há guarda-vidas. E a gente vai ver a importância que tem o guarda-vidas na segurança aquática. O Brasil gasta R$210 mil para cada óbito por afogamento. A gente está gastando 1,2 bilhões de reais por ano só com morte por afogamento. Nós vemos o afogamento dessa forma. Prevenção muito forte, muito mais importante do que resgate ou primeiros socorros. Mas a população não vê assim. Toda vez que a gente fala em afogamento, a população quer aprender primeiros socorros. Quando a gente realiza os primeiros socorros, significa que a coisa já aconteceu. A lesão já aconteceu. E aí, na realidade, a gente está mitigando e não mais prevenindo. Vê esse gráfico aqui, esse pictograma, como ele mostra, em 5 anos de levantamento de dados nas praias de Santa Catarina, como ele mostra o número de intervenções que foram feitas pelos guarda-vidas. 1.565.000 ações de prevenção. Dessas, 99,9% foram de prevenção, 0,1% de resgate e 0,02% de primeiros socorros, mostrando o quanto é importante a prevenção no afogamento. E isso é o trabalho de praia, isso é o trabalho diário do guarda-vidas que está na praia. É o tempo todo apitando, movendo, tirando o grupo daqui, botando ali, falando, intervindo. Isso tudo é prevenção. E você pode ver que, ano a ano, como a gente tem uma redução do número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, ano a ano, nós estamos progredindo, nós estamos no caminho certo. Embora o que a gente está vendo aqui, embora seja assustador, quer dizer, caraca, quantas pessoas morrem afogadas, nós estamos vendo apenas 6% do problema. Porque a gente só vê essa parte de hospital e pós-hospital. Então, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ele coleta dados. Santa Catarina coleta os dados. Rio de Janeiro, todo mundo coleta, mas não existe um banco de dados únicos que junte esses dados. Então, cada um só está enxergando o problema, a ponta do iceberg ali. A gente não consegue ver o quanto grande é o problema. E aí, eu recomendo a vocês, nós temos um boletim sobre afogamento, onde a gente dá o que está acontecendo no Brasil em termos de afogamento, quais são os dados, aonde acontece mais, em que idade, sexo, quais são os fatores de risco, e também a gente traça um plano estratégico brasileiro de segurança aquática. É bem interessante. Está lá no nosso site. Desde 1771, onde foram realizados os primeiros protocolos de tratamento de afogamento, e ele dizia aquecer a vítima e remover as roupas molhadas, nós fazemos isso até hoje, aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso tem 30 anos. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Nós já paramos de fazer isso há algum tempo. Né? Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje. E as sangrias nós não fazemos mais. Isso é o protocolo de 1771. Esse mesmo protocolo foi adaptado para começo de uso na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, onde existia água por tudo quanto é lado. Esse é o primeiro posto de salvamento no Brasil, 1918, Praia de Copacabana. Primeira ambulância a fazer o resgate dos salvamentos e para tratar o caso de afogamento. Manobra de Schaefer era como se fazia a ressuscitação até 1960. E aqui, o que mudou? É mais uma situação do tipo encontre o óleo. Aonde está a areia, aonde está a água,
Quantos guarda-vidas eu tenho que usar numa situação como essa aqui? Tem como eu identificar quem é o afogado aqui e quem não é? Então, assim, isso mostra para a gente uma verdade muito simples. Todo esse povo precisa ser educado em como não se afogar, como se portar na praia, como identificar o risco e como reconhecer a sua competência aquática. E isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que a gente já começou há muitos anos e vai levar ainda muitos anos para a gente conseguir uma quantidade de gente importante para que faça uma grande diferença. Naquele gráfico anterior, vocês viram que a gente está conseguindo evoluir. A cada ano, 100 a 200 pessoas a menos de morte por afogamento. Então, a gente está no caminho certo, mas ainda tem muito que trilhar. Olha essa situação aqui. Praia de Copacabana, julho de 2013, visita do Papa. A gente tinha 2,5 milhões de pessoas em 4 quilômetros de praia. 1,5 metro de ondas, 145 resgates, 130 guarda-vidas trabalhando, 3 ambulâncias, 2 helicópteros e um centro de recuperação de afogados. 37 atendimentos médicos foram feitos e 0 óbitos. Quer dizer, ninguém morreu nessa situação. Olha a praia como é que está. Tá? Nós temos, 2 anos depois, uma outra situação, feriado da cidade. 20 de janeiro de 2015, feriado da cidade do Rio de Janeiro. 3 milhões de pessoas, ou seja, praticamente a mesma quantidade de gente, o risco ambiental praticamente o mesmo, 1 metro de onda. Foram feitos 2.000 resgates registrados num dia. 560 guarda-vidas trabalhando, mais 180 voluntários. 5 ambulâncias, 2 helicópteros, 2 centros de recuperação de afogados, 135 atendimentos médicos, 4 óbitos num dia de praia cheia. Então, qual a diferença entre esse e esse? É muito óbvio, né? Quem foi visitar o Papa, foi visitar o Papa. Não usou álcool, estava vestido, estava com foco no Papa, né? Então, o comportamento, o risco ambiental era o mesmo, mas o comportamento individual era diferente. Quem foi à praia para entrar na água, né? Foi para comer, beber, se aproveitar. E isso eleva muito o risco naquele local. E essa diferença é fundamental no afogamento. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Isso quer dizer que uma criança deixada numa banheira, ela escorrega e ela está com a face imersa na água, ela se afoga porque ela aspira essa água. Toda vítima, toda pessoa que passa o sufoco na água e não aspira a água é apenas um resgate, não é afogamento doença, afogamento patologia. Para ser afogamento patologia, precisa ter a aspiração de líquido. E como é que a gente percebe, como guarda-vidas, que houve aspiração de líquido? A coisa mais simples é a tosse. Eu aspirei um pouco d'água, eu vou tossir para liberar essas vias aéreas. Se eu aspiro um pouco mais de água, aquilo ali se torna aquele borbulhar, né? Que é o clássico, a pessoa está se afogando, né? Aquela respiração ruidosa. Se ela aspira um pouco mais, ela já passa um grau 3 ou 4 e ela já está em edema agudo de pulmão, aquela espuma na boca e no nariz. Até que, num determinado momento, e isso é muito rápido, no resgate, grau 1, grau 2, 3, 4, quando o oxigênio está muito baixo, ela para de respirar, desliga o cérebro, então ela fica inconsciente sem respirar dentro da água. Grau 5. E aí, se ela não for retirada da água, 30 segundos a 1 minuto, 1 minuto e meio, ela passa a grau 6, parada cardiorrespiratória. Então, para ela ir do resgate ao grau 6, bastam 1 minuto e meio a 2 minutos, dependendo da condição física de cada um. Tá? Uma criança
que se afoga numa piscina, ela normal, quando ela não tem flutuação, ela cai na piscina e afunda direto. Um adulto luta, como a gente viu naquele vídeo, ele luta um pouco antes de afundar. Então, tem algumas diferenças na idade, na reação da pessoa, que vai levar ao afogamento e à morte mais rápido ou menos rápido. Afogamento tem primário, sem causa precipitante. Eu entrei no mar, achei que dava, que eu tinha competência aquática para aquele mar, e aí eu percebo que não, ele está muito mais, o risco é muito maior do que a minha competência aquática e eu me afogo. Então, não tem causa precipitante. Ou é secundário. Eu sofri um trauma, eu tive um infarto, eu tive uma crise convulsiva, eu estou sob efeito de drogas e isso baixa a minha competência aquática e aí o risco fica maior e eu me afogo. Então, afogamento primário ou afogamento secundário. E no processo que a gente viu, é mais ou menos assim, uma aspiração, eu entrei no local, achei que dava, entrei no local, e aí eu percebo que tá demais para mim, a água entra na minha boca, eu me livro dela cuspindo ou engolindo. E aí, muito rapidamente, num determinado momento que eu vou respirar, eu aspiro essa água. E aí eu passo de resgate a afogamento. E aí, dependendo do tempo que eu consiga ficar com a via aérea fora d'água e livre de líquido, eu vou ter um grau 1, uma evolução do grau 1 ao grau 4, se ninguém me tirar dentro d'água. E aí eu vou parar de respirar, perder a consciência ao mesmo tempo, dentro da água, grau 5, e aí, em 30 segundos a 1 minuto, o coração para, grau 6. E esses graus, essas pessoas que se afogam, elas têm uma característica muito peculiar dentro da água, fora da água e dentro da água, que é o start aquático. Aquela vítima verde é aquela vítima que eu reconheço fora d'água ou dentro d'água, que é uma vítima potencial a afogada. Então, uma vítima que chega num ponto de ônibus, uma boia, que chega na praia e se instala em frente à corrente de retorno, é uma vítima que está muito branca, tem cara de turista, é muito obesa ou é muito nova. Todas essas são vítimas verdes. Ou seja, eu olho e falo assim, putz, é um potencial afogado. E essa vítima verde pode ser fora d'água ou dentro d'água. A melhor medida para ela é orientação, é intervenção. Intervenção do tipo prevenção reativa. Eu vou chegar nela, vou apitar, olha, sai daí, ou vamos mudar para cá, vamos mudar para lá, vamos movimentar aquela pessoa que está correndo risco. Se isso não é interrompido, ela começa a passar um sufoco. Na hora que ela está passando um sufoco, ela vira uma vítima amarela. Essa vítima amarela ainda conversa com você. Se você pedir para ela segurar um flutuador, ela segura. Ela ainda tem diálogo, ela entende ainda, e ela ainda tem reserva física para poder entender por onde ela vai sair. Todos nós aqui, que estamos assistindo, já fomos vítima amarela. Num determinado momento em que você estou no maior sufoco, mas eu tenho consciência ainda para olhar, entender e estabelecer uma estratégia para sair daquele sufoco. Então, é pegando onda, mergulhando, em algum esporte aquático, onde você ficou no sufoco, mas falou, calma, vou flutuar, vou nadar para lá e vou sair por outro lugar. Se isso não acontece, você passa a uma vítima vermelha, que é aquela vítima que está em pânico, que é aquela que a gente viu no vídeo. Quem chegar perto vai ser agarrado por ela. Não tem jeito. Essa vítima é extremamente perigosa. E, às vezes, a gente não consegue diferenciar uma vítima amarela de uma vermelha. Então, é sempre importante chegar com algum flutuador para oferecer. Por isso é que a gente usa o tubo de resgate sempre. E na hora que vai abordar a vítima, a gente oferece o tubo de resgate antes para que a vítima agarre o tubo de resgate e não você.
É muito importante, mesmo que você seja um excelente nadador, isso poupa trabalho, esforço, né? E se você tiver mais de uma vítima, então, para você, mesmo um bom nadador, para você lidar com 2 vítimas, o potencial de você morrer afogado é muito grande. Ou o último caso, que é a vítima preta, onde a vítima vermelha já afundou, já perdeu a consciência, já parou de respirar, está dentro da água, ela pode ser grau 5 ou 6, ou seja, ela pode estar em parada respiratória isolada ou em parada cardiorrespiratória. Então, esse é o protocolo de start aquático. E todo tipo de afogamento, que é patologia afogamento, tem hipóxia. Seja por uma hipóxia muito leve, que é corrigida só com a tosse, a pessoa tosse, se livra da água e respira normalmente, até aquela vítima do grau 2, que tem uma falta de oxigênio, ou grau 3 e 4, que tem um edema agudo de pulmão, e realmente o oxigênio cai muito no organismo, e ela precisa realmente de reposição de oxigênio. Ou a vítima grau 5 e 6, onde o oxigênio está muito, muito baixo. Tão baixo que no grau 5 foi o suficiente para parar a respiração e perder a consciência. E no grau 6 foi o suficiente para deixar para o coração parar de funcionar. Vocês podem ver aqui, ó, uma pequena hipotransparência. Está vendo aqui? Ó, isso aqui deveria estar mais escuro, como está desse lado aqui. Isso é o raio-x de tórax. Isso aqui é uma pequena quantidade de água que foi aspirada, que é o grau 2. Olha como essa grau 3 já tem uma quantidade maior de água aspirada. Lembrando que essa quantidade de água aspirada é meio copo d'água, não mais do que isso. Ou seja, em quanto tempo eu, dentro da água passando no sufoco, eu aspiro um meio copo d'água? 2 respirações e acabou. Então, você imagina que a pessoa que não está conseguindo manter a via aérea fora da água ou sem a água, ela, em 2, 3 aspirações, ela já passa pelo grau 1, 2, 3 e vai embora. É muito rápido. Por isso, a intervenção de prevenção é o melhor tratamento. Os homens se afogam mais, os solteiros se afogam mais 50% acha que sabe nadar, a maioria das pessoas que se afogam em praia moram fora da orla, não tem o costume, e mais de 80% das pessoas que se afogam se alimentam 3 horas antes do afogamento. Isso significa que quando você vai fazer o salvamento, os procedimentos, a possibilidade de vômito é muito grande e isso vai te atrapalhar muito. Né? Você imagina você ter que fazer um boca a boca e a pessoa está vomitando. Né? Então, assim, é complicado. Tá? Todo o processo de aprendizado, de educação dos guarda-vidas e de todo mundo que lida com alguma emergência aquática, ela é baseado na cadeia de sobrevivência do afogamento. Tá? Então, nós temos prevenção, reconheça o afogado, peça para ligar em 193, forneça a flutuação, evite para evitar a submersão, remova da água se for seguro a você. Ou seja, pelo menos dos 16 pessoas que morrem todos os dias afogados, 2 morrem tentando ajudar a outra. Então, você imagina que desses 16, 2 pessoas tentaram ajudar alguém que estava se afogando e morreram juntos. Até que chegue o último anel, que é o suporte de vida, e aí a gente tem suporte básico de vida no local e o suporte avançado de vida quando a ambulância veio fazer o socorro. Toda essa informação você pode encontrar na nossa página. Te convido vocês a entrar no grupo da Sobrasa do Telegram. Lá a gente responde posta diariamente novidades, a gente responde perguntas, indica aonde encontrar esse material. Estou com uma dúvida, o meu aluno me perguntou sobre isso. Eu tenho um caso que aconteceu comigo na praia, assim, assim, assim. Coloca lá no Telegram, todo dia tem gente colocando e a gente está respondendo lá. Então, é um canal que tem mais de 2.000 pessoas lidando com situações de afogamento. Tá? Nós temos vários cursos gratuitos também dentro da página da Sobrasa.
O Brasil é o país que tem o maior número de guarda-vidas profissionais no mundo. Agora, a realidade é, nós, guarda-vidas, nunca seremos capazes de cobrir mais do que 30% das áreas de risco. Isso significa que 70% das áreas de risco estão descobertas e não vão conseguir ser cobertas. Isso não é só Brasil, isso é no mundo inteiro. Tá? E os afogamentos acontecem em 90% por ignorar os riscos, não respeitar os seus limites e desconhecer como agir. O risco de morte por afogamento em área sem guarda-vidas é 62 vezes maior do que uma área que tenha guarda-vidas. 62 vezes maior significa 6.200% maior. 62 vezes maior a possibilidade de você morrer afogado numa área que não tenha guarda-vida. O afogamento tem um risco 200 vezes maior do que o acidente de trânsito por tempo de exposição. Por isso é que a gente repete sempre dentro da Sobrasa, educar para não afogar. A única forma que a gente tem, ou não é a única, a melhor forma que a gente tem é pegar a sua expertise, a sua experiência e com ela ensinar pessoas leigas a como não se afogar, como ajudar outros, como não se tornar um segundo afogado, como prevenir. E esses 70% dos locais que não vão ser nunca guardados por guarda-vidas vão ser guardados por pessoas leigas ensinado por vocês. Isso é extremamente importante. Então, educar para não se afogar. E aí a gente tem, dentro da Sobrasa, uma gama muito grande de programas e ferramentas. Tem Kim na Escola, Piscina Mais Segura, cursos, vários cursos gratuitos na web, Primeiro Socorro, Surf Salva, programas multi-ações, clube de salvamento, campanhas tipo Semana Latino-Americana, Dia Mundial da Prevenção em Afogamento, o município mais resiliente em afogamento. Quer dizer, é uma gama de programas que nós fomos criando ao longo desses 27 anos para educar as pessoas a não se afogarem. E aí tem vídeos em desenho animado, gibis, 5 gibis, 5 vídeos em desenho animado, jogos online, folder, flyer, e aí tem mascotes, tem marionetes, fantoche. Então, é uma gama de material para você usar como voluntário. Nós somos, no momento, 3.200 voluntários trabalhando nesses programas de educação para evitar o afogamento. Em 2022, nós fizemos 5.300 ações de prevenção, atingimos 224 mil pessoas, foram 10 mil horas de trabalho voluntário, envolvendo 673 mil familiares, 650 reportagens em TV, alcançando 116 milhões de pessoas. Temos 193 mil seguidores nas redes sociais, 33 mil postagens, isso só em 2022, e atingimos 25 milhões de pessoas. E aí eu convido vocês, vamos lá, vamos ser voluntários da Sobrasa, nós temos um manual que explica exatamente o que fazer. É gratuito, você recebe material para fazer as ações e a gente está sempre dando suporte para vocês. A gente tem um manual só para te explicar como fazer as ações. E a gente tem uma coleção inteira da Sobrasa de material, tem um tutorial de como você fazer uma instrução sobre afogamento com aulas prontas. Tá? Tem tutorial de como fazer um surf salva, como fazer um Kim na Escola, como fazer um Sobrasa Kids, como fazer uma piscina mais segura. Quer dizer, a gente está dando toda a receita de bolo para quem quer ser voluntário. A ideia é que nós sejamos parte da solução e não do problema. Ou seja, tentar cativar nas pessoas que elas possam vir ajudar e que elas não sejam mais o problema, e sim a solução para esse problema. E nós temos, então, os nossos mascotes que nos ajudam a difundir isso.
Qual o modo mais fácil de reconhecer um afogamento? É o start aquático. É você entender que aquele afogado, que ele não está nadando, que ele não está brincando. Quantos vídeos na internet tem mostrando a criança passando um sufoco dentro d'água e o adulto do lado ele não reconhece? Então, a primeira coisa que você tem que ensinar para as pessoas é que ela reconheça que alguém está precisando de ajuda e que ela não entre para ajudar, que ela ligue o 193, ou peça alguém para ligar, para acionar o profissional. Isso parece simples para a gente, para nós que somos guarda-vidas, mas para o leigo não. A tendência do leigo é entrar dentro d'água para ajudar. Na hora que ela entra para ajudar, ele morre afogado junto. E qual a melhor forma de ajudar? Então, assim, a gente tem esse papel dentro da sociedade de ensinar ao leigo que ele não entre para ajudar, que ele pode ajudar de fora d'água. Ele pode ajudar dizendo, olha, nada para lá, o cara está nadando contra a corrente e ele está se cansando à toa. Nada a favor da corrente que você vai sair. Ou jogar uma boia, ou jogar uma prancha. Ou, se você, num determinado momento, entender, né, que o leigo tem uma certa aquacidade, uma certa competência aquática, ele pode levar uma boia, uma prancha, chegar perto e entregar. Acabou. Parou o afogamento, parou a sangria. Você ensina ao leigo de acenar por socorro e esperar ali boiando, porque o guarda-vidas vai lá buscar. A maioria dos afogamentos as pessoas morrem por desespero. E aí não dá tempo da gente chegar para ajudar. O afogamento, ele lembra do start aquático, ele tem duas situações clássicas, né? Ele tem a vítima consciente, que é aquela vítima que pode ser verde, amarela ou vermelha. Essa vítima eu tenho que tirá-la de dentro da água. Eu tenho que prover flutuador, acalmar a situação, e aí eu vou pensar em tirar dentro da água. Tem vezes que eu não consigo tirar dentro da água. Eu tenho que chamar o helicóptero, o águia, eu tenho que chamar um barco, um bote, mais ajuda, mais guarda-vidas. Não faz mal, eu fico lá boiando e esperando. Tá? Ou a vítima está inconsciente. Se ela estiver inconsciente, eu preciso prover ventilação dentro da água. Lembra que a vítima preta ela pode estar em parada respiratória ou cardiorrespiratória. E essa vítima que está em parada respiratória ainda, a coisa é muito rápida, se eu fizer a ventilação dentro d'água, eu faço com que ela volte a respirar novamente. E ao invés de trazer alguém praticamente morto de dentro d'água, eu trago alguém respirando espontaneamente. Faz a maior diferença. É claro que para fazer a ventilação dentro d'água tem que ter treinamento. Não é qualquer um. Então, o treinamento. Primeiro, você tem que ter uma muito boa condição física para, no raso, você ficar em pé e fazer a ventilação, ou, no fundo, que você tenha um material de flutuação que possa flutuar a vítima e aí, então, fazer até 10 ventilações. Então, eu vou fazer até 10 ventilações dentro da água. Se não houver resposta, significa que o coração está parado também, eu tenho que sair da água, porque eu vou precisar sair da água para fazer a compressão e ventilação fora da água. Se ela tiver resposta, ela volta a respirar, então eu vou tirar uma vítima respirando de dentro da água. E aí eu vou retirar a vítima de dentro da água. E aí é muito importante a gente tirar a vítima que está cansada ou inconsciente de uma forma vertical, mantendo aquele estômago que está cheio de comida, de água, de ar. Aquele conteúdo tem que ficar ali. Ele não pode sair. No momento em que eu, antigamente, colocava no ombro para fazer o transporte tipo bombeiro, a vítima já chegava toda vomitada na areia. Tá? Então, assim, e aí me prejudicava a ventilação muito, dificultava muito a ventilação. E aí eu coloquei a vítima paralela à água, eu vou checar a resposta da vítima, você está me ouvindo? É a primeira coisa que eu faço. E aí, se ela tiver uma resposta, ela está viva, ótimo. Pode ser um resgate, grau 1, 2, 3 ou 4. Ótimo. Se ela não tiver resposta, eu vou pedir a alguém imediatamente que ligue, olha, acione a ambulância se não for acionada, que eu vou precisar de ajuda.
E aí eu tenho 3 situações. Ela pode ser uma pessoa que está só inconsciente, mas está respirando. Ela pode ser uma pessoa que está em parada respiratória ou pode ser uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Então, a vítima que não me respondeu pode estar em 3 situações. Eu hiperestendo o pescoço e vou ver, ouvir e sentir. E aí, se eu não perceber que existe respiração, eu não senti nenhum movimento de ar, eu não vi, não ouvi e não senti a respiração, eu vou fazer 5 ventilações artificiais iniciais. E aí, se não houver resposta a essas 5 ventilações, eu vou iniciar 30 compressões. E aí eu vou fazer 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 5 ciclos, 2 minutos. E vou reavaliar se a respiração voltou. Não, não voltou. Então, eu faço mais 2, volto a fazer as 2 ventilações, não teve resposta, volto a fazer 30 compressões e vou alternando essas 2 ventilações com 30 compressões. Vamos colocar isso em perspectiva, ou seja, tirei da água, cabeça da vítima no mesmo nível do tronco, então a posição paralela à água. Eu não coloco ela de cabeça para baixo, nem de cabeça para cima. Primeira coisa não vou perder tempo tentando tirar a água do pulmão. Não vou ficar limpando a boca toda hora. Checo a resposta do afogado. Você está me ouvindo? Não respondeu. Desobstruo as vias aéreas, ver, ouvir e sentir a respiração. A respiração está presente? Não. Vou fazer 5 ventilações artificiais e vou checar sinais de circulação. Como é que eu checo sinais de circulação? Eu fiz as 5 ventilações e ele não me respondeu, não mordeu, não me deu um soco, não fez nenhum movimento. Então, eu sei que que o coração dele está parado também, não me respondeu às ventilações. E aí eu tenho um caso de grau 6, sem sinais de circulação. Se, ao checar a respiração, ele não estiver respiração, fiz as 5 ventilações e ele voltou a respirar, eu estou diante de um grau 5. Do outro lado do algoritmo, depois que eu chequei a resposta, se ele me respondeu ou se na hora que eu chequei a respiração ela estava presente, eu vou ter que diferenciar entre resgate, grau 1, 2, 3 e 4. Então, eu verifico tosse e espuma na boca e no nariz. Se não tem tosse nem espuma na boca e no nariz, resgate. Se tem tosse, mas sem espuma na boca e no nariz, grau 1. Se tem tosse com espuma na boca e no nariz, grau 2. E se tem muita espuma na boca e no nariz, grau 3 ou 4. E aí, para diferenciar entre 3 e 4, eu vou no pulso radial. Se não tiver pulso, é grau 4. Se tiver pulso, é grau 3. Estou na dúvida, não sei se é 3 ou 4. Eu vou tratar da mesma forma. Máscara facial, 15 litros por minuto, e para tanto 3 quanto 4. Só que o 4, ele pode, num determinado momento, parar de respirar. Então, tem que ficar na atenção, porque, às vezes, se ele parar de respirar, eu tenho que fazer um boca a boca. Então, o grau de afogamento ele não evolui. Ele evolui dentro da água. Fora da água, depois que você começou a atender, o grau de afogamento não evolui. O que acontece é uma piora ou uma melhora. Então, digamos que eu peguei um grau 3. Comecei a abrir, hiperestendi o pescoço, abri as vias aéreas, mas não tenho oxigênio para dar. E o socorro está muito longe, levou 40 minutos.
O cara cansou a respiração, passou a grau 4. E aí, por não ter mais oxigênio, ele para de respirar. O oxigênio cai e ele para de respirar. Esse afogado era um afogado grau 3, que piorou. Por que ele piorou? Porque a assistência médica não foi dada adequadamente em tempo hábil. Isso dá para a gente a real noção da qualidade do serviço. Tá? Eu não queria complicar muito, mas é importante esse aspecto. Né? E a ambulância é muito importante que a gente chame a ambulância o mais cedo possível. Quando que a gente chama a ambulância? Quando a gente percebe que ou ele não respondeu, ou ele tem uma doença ou uma patologia associada que vai necessitar que leve para o hospital. E a gente vai ver isso logo adiante. E o helicóptero é fundamental quando você não tem como atingir o local de socorro, ou para fazer o resgate, ou para fazer o atendimento em menos de 15, 20 minutos. A partir daí, você tem que usar um helicóptero. Se você não usar o helicóptero, você está muito distante, você não está dando a chance ao afogado. Claro que nem sempre está disponível em tudo que é lugar. Esses são todos os cursos gratuitos que você entra na internet, na nossa página, e pode fazer suporte básico de vida e afogamento, suporte avançado de vida e afogamento, semeadores da prevenção, emergência aquática, e tem outros. E tem um manual que eu compartilhei no chat com vocês, aí vocês podem baixar e estudar, e está na dúvida, pergunta no Telegram. Nós estamos acabando, qual o maior desafio em prevenção de afogamento? O grande desafio você vê que a gente tem um arsenal, um menu gigante de programas e ferramentas de prevenção. Enquanto eu não convenço a pessoa que está ali sob risco de que ela pode se afogar, ela não está interessada no meu programa de prevenção, ela não está interessada no que eu vou falar. Eu vou chegar na praia e vou dizer para ela, olha, você está no local de risco, cuidado. Isso não tem nada a ver com você não manda em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é uma coisa que a gente ouve com frequência, porque essa pessoa não percebeu, ela não percebe o risco que ela está passando. Esse é o grande desafio. Eu só consigo conversar com a pessoa, dar a dica, fazer a minha intervenção de prevenção, se essa pessoa perceber o risco que ela está correndo. E esse é o grande nosso desafio. Okay. Jack! Jack! Claro que isso aí é uma simulação, né? Mas essa barreira de vidro entre ela e a criança e o filho dela é exatamente a barreira que a gente enfrenta diariamente como voluntário para convencer as pessoas de que todos nós estamos sob risco, de que todos nós já passamos um sufoco, de que quanto mais eu tenho experiência aquática, mais sufocos eu passo, mais eu estou me expondo ao risco. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, eu sempre pego onda no local. Hoje, por exemplo, de manhã cedo eu peguei onda, o mar estava com 1,5 m de tamanho. Tranquilo para mim, tá, tranquilo. Mas imagina que eu tivesse doente, que eu tivesse com uma gripe, que eu tivesse com asma, que eu não tivesse passado uma noite tão bem. Eu já reduzo a minha competência aquática. Eu estou me expondo a maior risco. Eu preciso perceber isso para dizer, não, olha, não estou legal, não vou. E é muito comum, e principalmente em adolescente, por isso é que acontece o afogamento mais entre homens e adolescentes, que um pilha o outro.
às vezes, um daquele grupo tem uma competência aquática para enfrentar aquele local e acaba pilhando o outro, dizendo, vamos lá, e o cara fica constrangido de não ir. E vai e morre. Tá? O afogamento, a prevenção tem que envolver os mais velhos e os mais novos para evitar uma situação como essa. Uma criança, 9 anos de idade, afogada, depois do almoço, todo mundo se recolheu da feijoada, foi dormir, e a criança ficou brincando na piscina. Uma piscina tranquila, né? E acabou em estado vegetativo persistente, ou seja, não há mais cérebro. Só há vida no corpo, mas o cérebro não tem mais vida. É isso que a gente batalha para que não aconteça. Tá? Vamos abrir para perguntas agora. O que vocês acharem que ficou dúvida aí, onde encontrar, como fazer. Vamos lá, um a um aí, abre o microfone e faz a sua pergunta. Vamos começar primeiro com o Deoclides e o pessoal dele, que está sentado aí na sala, e depois a gente abre para quem está no Zoom. Tá bom? Sim, senhor coronel. Temos um aluno oficial que fará uma pergunta aí ao senhor. Senhor coronel, aluno oficial Castro, primeiramente agradecer a disponibilidade do senhor. Falar que sempre é uma grande honra aí, ouvir o senhor. Não é a primeira vez que eu já presencio uma palestra do senhor. Então, o senhor já havia falado em outro momento que eu escutei, e agora o senhor falou de novo do dado de que cada óbito em afogamento custaria R$210 mil. Eu gostaria de entender mais esse dado, porque ele pode ser muito importante no processo de convencimento político, até para conseguir equipamentos e etc. Muito obrigado. Isso aí é uma estimativa que considera vários fatores. Ele considera o atendimento pré-hospitalar, ele considera o atendimento do guarda-vidas, quanto custa manter um serviço de guarda-vidas para atender aquela vítima, o atendimento de APH, quanto custa, a remoção para o hospital, a internação hospitalar ou o funeral e a perda de qualidade de vida e a estimativa de vida. Então, se é uma criança, por exemplo, 10 anos que morre, e ela tinha uma expectativa de idade de vida média de 65 anos e tem 40 anos como força de trabalho que ela perdeu, isso tem um custo, né, para o Brasil. Ela deixou de gerar trabalho e renda para o país durante esse tempo todo. Isso considera todas essas variáveis. Claro que é uma média, né? Uma criança que morre com 10 anos é um custo muito maior do que uma outra que morre com 60 anos, está aposentada, né? Ou uma pessoa que morre imediatamente e não foi internada tem um custo menor. Isso é uma média para que a gente pudesse dar essa ferramenta de convencimento aos políticos e mostrar, olha, não é melhor gastar 10% desse valor de 1,4 bilhões de reais em prevenção, e a gente vai economizar em vida e dinheiro. Então, essa é a razão. Agora, tem um boletim, você pode perguntar lá no Telegram, tem um boletim que fala todas as variáveis, tem uma tabela da estatística, quanto custou cada coisa. Eu acho que isso aí tem uns 8 anos, mais ou menos, atrás. Então, se você tiver interesse, pergunta lá no Telegram, alguém vai te indicar. Obrigado, coronel. Respondeu a pergunta. Coronel, dentro da prevenção, nós temos, nos últimos 6, 7 anos, uma mudança cultural dentro das instituições, focado na prevenção. Eu falo pelo estado do Rio Grande do Sul, aqui, no qual eu trabalho já desde os anos 2000 com o salvamento aquático, e a mudança
foi, principalmente nos últimos anos, e diminuiu drasticamente os números, né, de ocorrências, principalmente de morte, desde a formação dos nossos guarda-vidas aqui, focado na prevenção. A minha pergunta, como é que está os outros corpos de bombeiros do Brasil nessa mudança, principalmente nessa questão de prevenção, na formação tanto do bombeiro como de guarda-vidas? Ótima pergunta, Euclides. Quando a gente fala Brasil, a gente fala num país muito desigual, né? Nós temos realidades muito diferentes. A realidade que tem no Rio Grande do Sul é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Natal, que é diferente do Amazonas, né? Mas a questão dos corpos de bombeiros dá uma certa unidade, embora tenha uma unidade, o efetivo é muito diferente. Então, por exemplo, tem alguns corpos de bombeiros que têm um efetivo muito grande, né? E outros corpos de bombeiros têm um efetivo muito, muito pequeno. Então, assim, as soluções de cada corpo de bombeiros, elas têm similaridades, mas elas têm diferenças muito grandes. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, e Paraná também um pouco, eles contratam guarda-vidas temporário para a temporada, porque tem uma temporada mais sazonal. De São Paulo para cima, a coisa acontece o ano inteiro. Então, as alternativas têm que ser diferentes, elas têm que ser diferenciadas. Embora o período de verão seja maior, o afogamento acontece muito o ano inteiro. Tem gente na praia o ano inteiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um feriado de 21, por exemplo, agora, 21 de abril. Já está fresco, dá frio aqui no Rio, e se tiver um sol bonito, a praia vai ficar lotada. Então, assim, essa sazonalidade talvez não aconteça, por exemplo, essa característica talvez não aconteça, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Está frio, mesmo que dê um sol bonito, a pessoa não vai para a praia, ou vai um ou outro à praia. O Espírito Santo, por exemplo, ele se organizou de uma forma diferenciada. Ele focou o treinamento nos municípios. Então, o município contrata os guarda-vidas, o Corpo de Bombeiros treina esses guarda-vidas e eles atuam juntos, ou seja, existe uma supervisão do guarda-vidas estadual no guarda-vidas municipal, né? Em outros locais, o bombeiro atua dividindo, por exemplo, Bahia. O Corpo de Bombeiros atua, por exemplo, Salvador. O Corpo de Bombeiros da Bahia atua em algumas praias, o município de Salvador atua em outros. Então, todos nós vamos encontrando soluções melhores para a gente. E a prevenção avançou em todos os locais, ou seja, essa questão de educar para não se afogar avançou muito em todos os corpos de bombeiros, em todos os serviços de salvamento. Todos nós começamos a entender que, embora mais heróico seja o resgate, o que a gente quer é que não aconteça nada. A pessoa vá para a praia e que ela volte com um sorriso de orelha a orelha, né? Então, todo mundo entendeu que o custo para o Estado, para o serviço público, para a vida, é melhor a prevenção. Então, todos os corpos de bombeiros, todos os serviços de salvamento hoje em dia no Brasil fazem algum tipo de trabalho de prevenção, seja com a comunidade, com as escolas, nas piscinas, dando aula de instrução para leigos. O que a gente sempre recomenda é que essa instrução, essa educação, o ideal não é ser feita no local, na praia. O ideal é que seja feito antes, ou seja, naquele ônibus que está chegando na praia, nos outdoors, nas escolas,
nos clubes, academias e escolas de natação. Quer dizer, vamos educar a pessoa antes dela chegar no local de risco. Assim, a gente tem uma prevenção ativa. Quando você está fazendo uma prevenção na praia, já é uma prevenção, normalmente, reativa, ou seja, você já está apitando, a pessoa já está sob risco iminente de se afogar. E não é isso que a gente quer. Mas eu acho que houve uma evolução muito grande, Euclides. E eu acho que a conscientização da gente. Agora, o trabalho muito difícil é da gente pegar e convencer os adolescentes e adultos de que a pessoa está sob risco de afogamento. Por isso é que os nossos programas da Sobrasa se baseiam muito mais em crianças. Porque as crianças leem um gibi, veem um vídeo, fazem uma interação com os nossos mascotes e a coisa entra muito mais fácil. Eles aceitam muito mais fácil. É exatamente isso. Nós temos aqui o programa do Guarda-Vida Mirim, né? Inclusive, temos vários guarda-vidas, tanto militar como civil, que, né, iniciaram lá e tiveram a formação do Guarda-Vida Mirim. Então, ajuda bastante na prevenção. Obrigado, Coronel, pelas explicações aí. Mais alguém, alguma pergunta? Da turma aqui, não temos mais perguntas. Então, vamos abrir o microfone aí para ver se alguém tem alguma pergunta. Acho que o povo está inibido. Não é possível que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu acho que a sua palestra foi tão... Acho que não. Acho que não, Euclides. É que o pessoal não restou dúvidas. Eu acho que o pessoal fica com timidez, você vai ver. Logo vai surgir, a Marcela quer falar. Não, eu estou aqui agradecendo poder estar aqui, né? E observando essa sociedade mesmo, eu queria trazer aqui para reflexão os casos, esses últimos casos que aconteceram aqui no Guarujá, né, com aluguel de jet ski, e até quando várias crianças envolvidas, né? A menina de 13, 14 anos, enfim. Então, é uma mudança de consciência mesmo. E quanto tempo de sociedade, né? Será que a gente faz essa mudança? Também queria ouvir um pouco quanto tempo, né, doutor Davi, você vê quantas gerações é preciso, né? E onde que esse trabalho é mais efetivo que na escola, né? Fantástico. Bom, enfim, todos os programas são, porque é isso, né? Onde está a escola? Está numa escolha, né? Que o que a gente pode ampliar é a consciência, né? De estado, de presença da natureza, nós, tudo isso. Então, enfim, já foi a pergunta e quero ouvir. Marcela, obrigado. Marcela é uma das voluntárias, né, que está trabalhando aí, está toda hora com as crianças e com o Ralph, né, e executando esse educar para não se afogar. É um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que atingir o usuário, né, o usuário sobre risco. Esse usuário tem que estar sensibilizado para ouvir a gente, para internalizar essas mensagens. E isso é a longo prazo, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de atingir os adolescentes e adultos jovens. Por isso também que a gente criou o Surf Salva e os Emergências Aquáticas, ou seja, vamos impactar aqueles com mais uma certa idade com algo que motive mais a eles escutarem a gente. A criança é mais fácil, mas, ainda assim, a gente tem que atingir uma quantidade enorme de crianças, né, para poder poupar uma vida
da morte, né? A gente está fazendo um cálculo de quanto que a gente tem que investir de dinheiro para educar as pessoas, que isso resulte em uma vida salva. Então, essa relação o mundo não conhece. O que eu posso te dizer, Marcela, é que a gente está caminhando muito rápido. Tá? Assim, a impressão minha é que, com a entrada desses patrocinadores que a gente conseguiu exponencializar o nosso número de ações, ver o que o Ralph fez ontem, o que ele vai fazer hoje, cara. É impressionante, né? É impressionante. E essa palavra parece que não, mas é como o Deoclides falou, guarda-vidas mirim. A criança vai lá, ela aprende, aquilo ali fica para o resto da vida. E é por isso que a gente foca mais no nosso principal público são as crianças, porque aquilo ali fica mais tempo, fica melhor, e é claro, mas vai levar mais tempo para ele chegar a adolescente e fazer essa mudança que a gente quer. E o adolescente a gente consegue atingir uma parte. Ainda agora, esse mês, a gente começou a fazer TikTok, né? Então, TikTok é para garotada, adolescente e adulto. É nosso principal público. A gente tem que entrar no TikTok. Mas a gente não pode falar blá, 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 blá no TikTok. O adolescente não vai escutar. Ele quer escutar algo engraçado, dramático. Então, a gente vai ter que se reinventar, né? E o professor Kenison está fazendo isso, se reinventando para como a gente atingir esse público. E isso vai levar um tempo. Nós temos um país com vai para 220 milhões de habitantes. Quer dizer, como que a gente atinge 220 milhões de habitantes? Como que esses 220 milhões de habitantes vão entender o que é o risco, que vão respeitar a sua competência aquática? Quantas vezes a gente não respeitou nossa competência aquática e passamos sufoco na água? Então, assim, imagina todas essas dificuldades. Mas, assim, o que importa para a gente é que, a cada ano, 100 a 200 pessoas a menos morrem afogadas no Brasil, embora a população esteja crescendo, o número de afogamentos com mortes está reduzindo. Isso significa que a gente está no caminho certo. Então, assim, vamos continuar, que quem sabe que daqui a 1 ano ou 2 anos nós teremos 6 mil voluntários, né? E aí vai ficar mais fácil ainda de atingir o público-alvo, né? Fala, Diego. Fala, meu comando. Bom dia, né? Dia. Eu estou aqui, nós encerramos aqui mais uma palestra, né? Hoje eu tenho um convidado especial, mas eu abri o áudio aqui para agradecer pela oportunidade de estar aqui. A gente está no Tênis Sesc, tem uma aluna aqui que está esperando o papai chegar para buscar. Essa é a Milene Manioto, é fisioterapeuta, veio dar esse suporte aí para a gente, né? Também é bombeira civil e é guarda-vidas também. E aí está dando suporte para a gente. A sala já está vazia, mas à tarde tem mais uma palestra com a nossa equipe aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo aí. E a gente está aí lutando pela prevenção. Maravilha. E aqui, sim, eu passo a dificuldade mesmo em piscinas, orientando os mais jovens a não pular, evitando um TRM, né, possíveis acidentes, que o risco de trauma também em piscina é muito grande. Então, eu passo realmente isso. Você não manda em mim e tal, não sei o quê. Tanto que o pessoal me chama aqui, já me apelidaram. Quando eu chego no meu plantão no clube, aí já me chamam de coronel, me chamam de sargento. E eu nem militar não sou, eu sou civil também, sou de aeródromo, né? Mas, enfim, a gente está aqui juntos na prevenção, tá bom? Obrigado por tudo. Nada. É bom ouvir você aí de tão longe, né? Do norte, Tocantins. Né? Da Bahia direto para o Papal, Tocantins. Tá bom demais, cara. Bom demais. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. É uma oportunidade, hein? Perguntar, não
Uma oportunidade para vocês perguntarem alguma dúvida. Fala, Marcos. Opa, tudo bom, Duda? Tudo bem? Acabei de sair numa ação aqui na escola, perto do bairro, aqui na comunidade, né? Ah, que bom. Estamos aí sempre buscando multiplicar as informações sobre Brasa. Uma satisfação estar participando aqui com todos os guerreiros aí da prevenção e afogamento. Satisfação. Você é da onde, Marcos? Porto Velho, Rondônia. Rondônia. Legal. Estou vendo que meu amigo Cláudio está aí também. Doutor, bom dia. Acompanhei. Nós estávamos numa prevenção também aqui em Palhoça, Santa Catarina, e comunicando às crianças, né, sobre água no umbigo, sinal de perigo, mantendo as nossas informações. Eu acho muito interessante, até eu tive uma pergunta sobre a quantidade de oxigênio no resgate, no grau de afogado ali entre o quinto e o sexto. Vamos supor que ele entrou em parada cardiorrespiratória, nós temos já o grau 6. A quantidade de oxigênio, eu tenho muito essa pergunta, sabe? Que eu devo dosar, porque eu tenho aqui o fluxômetro, eu tenho o white médio para colocar o oxigênio. E sempre surge essa pergunta. Alguns dizem, coloca 15 litros por minuto, outros... e essa seria a minha pergunta relativo ao grau 6 de afogamento. Vou te responder, Cláudio. Grau 5, grau 6, o oxigênio está muito baixo. Claro que você só vai dar oxigênio depois que você tiver equacionado a ressuscitação ali. Grau 5, você vai fazer a ventilação, vai voltar, ótimo, voltou a respirar. Grau 6, você vai ter que ressuscitar ele, ventilação e compressão. Então, assim, você só vai adicionar o oxigênio depois que você tiver equacionado ali, está rolando bem a ventilação e compressão, você vai adicionar o oxigênio. Nesses casos, sempre máscara de oxigênio, 15 litros por minuto. Não tem menos. A não ser que seja uma criança muito pequenininha. Tá? Porque quando você faz 15 litros por minuto numa máscara, você tem certeza que essa máscara está sendo lavada o CO2. Se você pegar uma máscara de oxigênio e der menos de 10 litros por minuto para um adulto, ele pode estar reinalando CO2. Entendeu? Por isso é que a gente usa 15 litros por minuto, para lavar esse CO2. Tá? O grau 2, ele não precisa de máscara, mas você está na dúvida, tem a máscara, bota a máscara, mas você pode fazer só um catéter de oxigênio a 5 litros por minuto. Você deixa o oxigênio durar mais, aquele cilindro durar mais tempo. Às vezes você está num local distante e se você usar 15 litros por minuto, o cilindro acaba, você não chegou no hospital ainda. Então, por isso é que você tem que dosar. Você sabe que é grau 2, você pode usar 5 litros por minuto, 5 divididos por 400 dá 40, né? Não, 60 minutos, né? 60 minutos, um pouco mais. Daria uma hora de oxigênio. Se você usa 15 litros por minuto, 400, aquele cilindro pequeno de 400 litros, você tem 20 minutos de oxigênio só. Então, isso vai depender um pouco, mas a máscara, sempre 15 litros por minuto. Só em criança, tipo, abaixo de 9 anos, que você pode usar, e aí tem que ser uma máscara menor. Aí você pode usar 10 litros por minuto. Ok, obrigado, doutor. Nada. Euclides, acho que foi. Agradecer todo mundo que estava presente aí, já sabem, nós estamos no Telegram, entra lá no grupo do Telegram Sobrasa, faz a tua pergunta, faz o teu questionamento, pergunta onde é que eu posso encontrar isso ou aquilo. A gente tem o maior acervo de prevenção, de protocolos de afogamento no mundo. Não tem ninguém, nenhum serviço, nenhuma instituição ou sociedade que tenha tanto acervo quanto a gente.
tá? E a gente tem pessoas diariamente trabalhando nisso. Bom? Euclides, obrigado. Coronel, quero agradecer a ótima palestra do senhor aí, dizer que é uma honra para mim ouvi-los. Já ouvi várias palestras e sempre agrega muito, enriquecedora. E acredito que, né, e tenho certeza que os alunos aqui sairão, né, diferente com essa sua palestra, e serão gestores daqui a alguns dias, né, já terão novos desafios e não será diferente também na questão do salvamento aquático. Então, a sua palestra nos agregou bastante pela sua experiência, pelo seu conhecimento, e acho que por isso que não teve tantas perguntas aí, o pessoal saiu extremamente satisfeito. Então, em nome do diretor da academia, muito obrigado, gratidão mesmo, e conte comigo, conte com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul no que for preciso. Forte abraço. Gente, tchau, tchau. Tchau, valeu. Boa semana. Valeu, comando. Tchau, tchau.